Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais uma semana, né? E com muita, mas muita saudade de todos vocês. Meus alunos do quinto ano A, do quinto ano B, que saudade imensa, tá? Mas o que nos fortalece é que a gente sabe que logo, logo, com fé em Deus, nós vamos nos encontrar, ok? Tá? E a nossa aula de hoje é sobre sinais de pontuação, certo? Irei começar a aula com um texto. O título do texto é Bazar da Pontuação, tá certo? Vou fazer a leitura desse texto. Esse texto é encontrado no livro Emília no País da Gramática, de Monteiro Lobato. O Bazar da Pontuação. No tal bazar, encontramos sinais de pontuação, arrumadinhos em caixinhas, tá, de madeira, com rótulos na tampa. Emília abriu uma e viu as vírgulas dentro. Olha que gente que canta, quanta galanteza! Exclamou. Vírgulas, 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 vírgulas e mais vírgulas. Emília despejou um monte de vírgulas na palma da mão e mostrou ao rinoceronte. Essas são vírgulas, servem para separar as orações, tá? As palavras, os números, explicou ela. Servem sempre para indicar uma pausa na frase. A função delas é separar, mas separar de leve. Emília soprou um punhadinho de vírgulas nas ventas de quindim e abriu a outra. A outra caixa era ponto e vírgula. Estes quindins, esses casaizinhos de ponto e vírgula. Estes casaizinhos de ponto e vírgula. Eles também servem para separar, mas separar com um pouco mais de energia do que a vírgula sozinha. Emília despejou no bolso de Pedrinho com todo o conteúdo da caixa. Este aqui? Perguntou em seguida, abrindo outra caixinha. 2 pontos. Esse também servem para separar. Podem, porém, com maior energia do que o ponto e vírgula. Emília abriu outra caixa. Estes! Eu sei para que servem, eu sei. Exclamou ela, vendo que eram pontos finais. Estes separam de uma vez. Cortam. Assim que aparece um deles na frase, a gente já sabe que a frase já acabou. Findou. Em seguida, abriu a caixa com 2 pontos de interrogação. Com os pontos de interrogação. Ganchinhos, ganchinhos, ganchinhos! Exclamou. Conheçam muito bem, conheçam. São mexeriqueiros, curiosíssimos. Querem saber tudo quanto há. Vou levá-los de presente para a tia Anastácia. Depois chegou a vez do ponto de exclamação. Viva, 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 viva! Gritou Emília. Vivem de olhos arregalados, a espantar os outros. As caixinhas imediatas eram das reticências, tá? Servem para indicar que a frase foi interrompida em certo ponto, exclamou Quindim. Depois, Emília abriu outra caixa e exclamou com cara de alegria, com cara bem alegre. Estes são tão engraçadinhos, parecem meias luas, Quindim. Depois, Emília abriu outra, explicou que se tratava dos parênteses, que servem para encaixar numa frase algumas palavras, ou mesmo outra frase explicativa, que a gente lê variando o tom de voz. E aqui? E estes pauzinhos? Perguntou Emília, abrindo a última caixa. São os travessões que servem no começo das frases de diálogo
para mostrar que é uma pessoa que vai falar. Também servem dentro de uma frase para pôr em maior destaque uma palavra ou uma oração. Que graça! Exclamou Emília. Chamaram em travessão e há umas travessinhas de mesquitos desse tamaninho. Quindim olhou com o rabo dos olhos. Com o rabo dos olhos. Com rabos dos olhos. Estava ficando sabida demais. Monteiro Lobato, Emília no País da Gramática. Ok? Veja só. Então, como a gente viu no decorrer do texto, que eu acho o máximo esse texto, né? O Bazar da Pontuação. E a gente viu que tem assim, aparecem vários sinais de pontuação. Gente, o que são os sinais de pontuação? Para que servem os sinais de pontuação? Olha, quando nós estamos falando, a gente já sabe quando estamos direcionando uma pergunta para alguém, quando alguém está com a expressão de alegria, quando está com a expressão de tristeza. Mas quando a gente vai ler um texto, tá? A gente vai ler um texto, a gente vai detectando isso por meio dos sinais de pontuação, tá? Por meio dos sinais de pontuação, ok? Vamos ver um pequeno resumo, depois eu passo escrito, tá? Sobre cada um. Aqui a gente tem alguns, veja só. Aqui eu tenho o quê? Exclamação, tá? Exclamação. Interrogação. Travessão. Vírgula. Dois pontos. Ponto final. Ponto final, ok? Então, veja só. Como eu disse anteriormente, os sinais de pontuação, eles são importantes, tá? E na hora da leitura, eles têm que ser respeitados, né? Respeitados. Cada um tem uma finalidade nos textos que a gente lê, né? Nos textos que a gente lê. E a gente tem que aprender como utilizá-los e empregá-los. Porque a gente vai produzir um texto, às vezes o texto fica o máximo, mas esquecemos de colocar os sinais de pontuação necessários. Tá? Eu vou começar a exclamação. Gente, exclamação. O que a gente sabe sobre a exclamação? Né? É um sinal de quê? É um sinal de pontuação, né? Que ele indica o quê? Espanto, alegria, dor, medo, né? Dor, medo. Quando a gente diz, que dia lindo, que dia lindo. Que dia lindo. Então, a expressão vem aqui, acompanhada do sinal de exclamação. Oh, que show! Socorro, socorro! Exclamação. A interrogação é como disse lá no texto, né, da Emília, são os mexeriqueiros, são que querem saber de tudo, né? Lá no texto ela faz a colocação dos sinais da interrogação como mexeriqueiro, né? Ele quer saber de tudo. Quando ela diz que quer saber de tudo, o que a gente sabe sobre o sinal de interrogação? Eles indicam o quê? Eles são utilizados quando a gente faz uma pergunta, tá? Uma pergunta. Então, uma pergunta, eu digo, qual o número do seu telefone? Onde você mora? Você realizou todas as atividades? Tá? Então, eu estou fazendo uma pergunta. E no final, eu tenho que utilizar o sinal de interrogação. Certo? Interrogação. Olha, quando as frases finalizam com... as frases têm
exclamação, sinal de exclamação, elas são chamadas de frases exclamativas, tá? Quando elas têm o sinal de interrogação, são chamadas de frases interrogativas, tá? Aqui eu tenho, ó, o travessão. O travessão é quando a gente vai colocar, ou no texto tem a fala de alguém, de algum do personagem. Ele indica um diálogo. O que é um diálogo? Uma conversação. Uma conversa entre os personagens. De travessão é utilizado num diálogo. Quando eu digo assim, olha, mamãe disse. Então, para citação, eu vou ter que usar o quê? Os dois pontos, tá? Mamãe disse. 2 pontos. Quando eu vou falar, eu vou escrever o que a mamãe disse, eu vou usar o quê? O travessão, tá? É o diálogo, é a fala da mamãe, ok? E aqui eu tenho a vírgula. A vírgula, ela dá uma pausa. Ela dá uma pausa na leitura. Eu fui à feira, comprei manga, laranja, banana e abacaxi. Manga, laranja, banana e abacaxi. Então, essa seleção, de frutas que eu comprei, né? Eu vou utilizar a vírgula. Banana, vírgula, laranja, vírgula, manga e abacaxi, tá? Ó, este aqui, ele vai substituir a vírgula, então não preciso utilizar a vírgula aqui, tá? Comprei, fui à feira, comprei. 2 pontos, porque eu vou citar aquilo que eu comprei, tá certo? Ponto final. Ó, o ponto final, ele é utilizado, já disse final, é como ela diz no texto, findou tudo, acabou tudo. É utilizado no final de quê? Nas frases. Nas frases afirmativas e nas frases negativas, né? Quando eu digo assim, Marcos estuda a lição. Marcos estuda a lição. Ponto final. Eu estou afirmando que Marcos estuda a lição, tá? Aí eu vou, Marcos não estuda a lição. Eu só acrescentei o quê? A palavra não. A frase deixou de ser afirmativa e passou a ser uma frase negativa. Então, o ponto final, ele é utilizado nas frases afirmativas e negativas, certo? O que muda de uma frase para outra só é a palavra não, ok? Ficou esclarecido até aí? Quem tiver curiosidade de ler esse texto, tá? Quem tiver curiosidade de ler esse texto, só ir lá, né? Pesquisar esse texto, é Bazar da Pontuação. O título do texto, eu acho ele bem engraçado. Bazar da Pontuação. Pronto, Bazar da Pontuação, esse texto que eu li no início da aula, tá? E veja só, agora eu vou fazer um pequeno resumo para você anotar no seu caderno de língua portuguesa, tá? Sobre a finalidade de cada sinal de pontuação, certo? Para ficar melhor, para você entender melhor. Aí eu vou fazer um resumo, ok?